Imagina, primeiro dia de trabalho na Irlanda, você chega sem conhecer ninguém, cafezinho ainda na mão, e de repente um irlandês chega e já te lança um What's the story? E você pensa, que história? Maluco, eu comecei hoje, não tem história pra contar, não? Para evitar a cara de interrogação e uma resposta que talvez crie um elefante branco gigante, então vem aqui, que hoje nós vamos falar sobre gírias e expressões irlandesas que vão te ajudar a sobreviver na Irlanda. Jesus, that gaff is a kip, isn't it? Ah, feck off, you gobshite. There's no way that's going to happen there now. I'm off to the Jacks, I'll be back in a minute. Jeez, that one down the road. Just some dry shite now, I must say. Falte go termo cree. Hoje eu fiz um quiz muito especial e bem divertidinho para a gente falar sobre gírias irlandesas. Gírias e expressões comuns que dão um nó na cabeça de quem não é nativo. É muito comum isso por aqui. Então, eu resolvi fazer um quiz bem interativo para a gente brincar um pouquinho. A estrutura do quiz vai ser o seguinte: eu vou colocar o quiz, depois eu vou colocar a resposta. Depois da resposta, eu vou colocar um áudio com um diálogo utilizando a expressão que foi falada. E esse diálogo é para treinar o ouvido, para vocês ouvirem como que ela pode ser usada, aquele sotaquezinho irlandês, e depois disso eu faço meus comentários e o que já aconteceu e explico direitinho o que que é o termo e a gíria. Então, vamos deixar de enrolação e vamos para o nosso quiz. Pergunta número 1. Se alguém na Irlanda pergunta What's the story? O que essa pessoa quer saber? Qual o nome da rua onde você está? B. Uma fofoca recente? C. Um cumprimento. E aí, como tá? D. Que horas são? É isso aí. What's the story é simplesmente um cumprimento. Ninguém tá querendo saber se tem alguma história ou se tem alguma coisa para você contar. É simplesmente o e aí. E você normalmente vai responder: Ah, nada demais, e você? Vamos ouvir como é que ele é usado? What's the story? Not much, just heading to the shop. Pois é. What's the story é um dos mais utilizados, principalmente em Dublin. Eu lembro que uma vez eu peguei carona com uma pessoa do trabalho, e assim que eu entrei no carro, ela virou pra mim e falou: What's the story? E eu olhei pra cara dela, que história? Achei que ela estava perguntando de uma fofoca, de alguma coisa que aconteceu no trabalho ali no dia que ela ia me dar carona pra voltar. E eu fiquei: "Meu, que história", né. E ela ficou com aquela cara de interrogação e eu com cara de interrogação, ficou as 2 olhando assim com cara de trouxa uma pra outra, tipo. Aí ela riu, se ligou que eu não estava entendendo, e ela me explicou: "Não, é que é coisa nossa aqui, a gente tá perguntando, tá tudo bem, né, como é que tá? Se você tá ok e tal, e aí?" Aí eu: "Ah", aí eu virei e perguntei: "Mas e o que que eu respondo?" Ela: "O que você quiser". Porque a gente fala: "Tá, ok, eu sei, mas como é que eu vou responder isso?" Então, se alguém chegar pra você e perguntar: "What's the story?" Você fala assim: "Ah, nada demais, né, só, sei lá, indo trabalhar ou dando uma volta, e você?" Yourself, né, e você. E toca a vida, porque é simplesmente um "Oi, tudo bem?". Pergunta número 2. Descrever alguém como gás na Irlanda significa que a pessoa é A. Muito irritante e explosiva. B. Engraçada, divertida. C. Trabalha num posto de gasolina. D. Tem muitos gases. É isso, gás é a letra B, engraçado e divertido. Vamos ouvir?
Your man's after throwing a party for 100 people. Ah, he's gas altogether. Loves himself more than his ma does. Pois é, galera. Se alguém falar pra você que alguma coisa é gás, ela não vai explodir. Ela não tá soltando uns punzinho fedido. Ela simplesmente é algo bem legal ou engraçado. Então você vai ouvir muito eles falando assim: "Ah, that's gas", ou "Putz, isso é muito legal", ou "Putz, que engraçado". Seria parecido com o nosso eu só consigo pensar no nosso "Ai, caramba, que divertido", ou "Que engraçado". Ou talvez eu não seja a melhor pessoa para traduzir isso, porque eu não estou por dentro das gírias. Pergunta número 3. Se um irlandês pergunta onde fica o loo, ele está procurando por uma biblioteca, uma library. B, o banheiro. C, uma loja de chás. D, a saída do prédio. Acertou quem disse que é o banheiro. Vamos ouvir? Can I use the loo, Shauna? Sure, down the hall on the left. Se alguém falar para você, eu preciso usar o loo, ou onde é o loo, você já sabe que a pessoa tá precisando fazer um xixi. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, você quer o quê? O loo? Eu falei, que loo? E o mais engraçado é que a pessoa que me perguntou, o nome dela era Louie. Então, eu achei que ela estava falando alguma coisa dela. Eu falei assim, Lu, e não sei, eu não entendi direito. Eu fiquei olhando pra cara dela. Eu, hã? Lu? Eu falei assim, que Lu, né? Não entendi. Na verdade, eu só perguntei o que eu não entendi mesmo. E aí ela falou assim, Lu, daí ela se ligou, acho que, né? Acho que clicou que não era uma expressão que eu sabia. E ela falou assim, é o banheiro. Como a gente fala o banheiro aqui, a gente chama de Lu. Aí eu, por que Lu? Aí ela, sei lá, é só pra não falar banheiro. Eu, tá. Aí eu expliquei, ó, é ali, ó. Essa daí é uma das coisas que eu acho mais bizarras, Lu para banheiro. Mas enfim. Pergunta: o que significa terrible carry-on? A. Uma bagagem muito pesada para carregar. B. Um comportamento inadequado, uma confusão ou um drama. C. Continuar andando sem parar. D. Um tipo de música tradicional irlandesa. Acertou quem escolheu a letra B. Um comportamento inadequado, uma confusão ou um drama. Vamos ouvir? Now they're fighting over a sausage roll. Ah, lads, what a terrible carry on for 9 in the morning. Pois é. Se alguém falar, oh, what a terrible carry-on, lads, é praticamente que a pessoa tá falando assim, caramba, gente, se liga, para com isso. Vocês estão agindo igual dois idiota. Dois, assim, três, quatro, cinco. Enfim, tá tendo algum protesto, a galera tá violenta, fazendo bagunça, bebendo demais. É muito, muito falado por mães aqui. Então, você vê as Irish mummies falando muito isso. Quando você faz alguma bagunça, não lava os pratos, não. Quando você fala alguma besteira, por exemplo, então você vai ouvir elas falando assim: what a terrible carry-on, ou that's a horrible carry-on, or qualquer outra coisa, assim, que seria alguma coisa ruim, um adjetivo ruim, e o carry on. Carry on seria simplesmente aquele comportamento, a coisa que está acontecendo, que não é uma coisa boa. E vocês aí, me conta aí, já acertaram todas até agora? Vamos para a próxima. Pergunta número 5. E se a pessoa fala do Jax? O que ela quer? A. Ir ao banheiro? Jogar cartas, blackjack? C. Falar com um amigo chamado Jack. D. Procurar
o macaco do carro, o carjack. Acertou quem disse banheiro. A letra A é uma forma mais informal de falar banheiro. Vamos ouvir? Hang on, I need the jacks. Badly. Better run so before you flood us all. Acho que o irlandês deve ter um problema com a palavra banheiro. Toilet, bathroom. Go for a pee. Porque eles dão nome de qualquer coisa menos de banheiro. Você vai ouvir muita gente falando I need to use the jacks. E o loo seria mais uma forma bonitinha de falar. E aí você tem o jacks, que é mais entre amigos próximos, é uma coisa mais informal, mas é uma gíria mais de rua, assim. Não que não é ruim, é muito utilizado também entre amigos, mas é outra forma de chamar banheiro. Pois é, mais uma forma de chamar banheiro. Será que tem outras? Pergunta número 6. Chamar alguém de idiot é o mesmo que dizer que a pessoa é A. Um gênio incompreendido. B. Muito elegante. C. Um idiota, um bobo. D. Um atleta famoso. Acertou quem escolheu a letra C. Um idiota, um bobo. Vamos ouvir? I locked the feckin' key in the car. Ye big Egypt. Where's the spare? In the car. Idiot não é tão difícil, porque às vezes ela lembra um pouquinho idiot. Idiot, idiot. Mas é uma forma bem irlandesa de falar. É bem gostosinha de falar. Então você pode usar muito quando você está brincando com alguém. Ah, seu idiot. Ou deixa de ser idiot. Like, oh, stop being an idiot. Ela pode ser usada brincando, ela também pode ser usada como uma ofensa, mas ela não é tão forte. Então, idiot é extremamente utilizado por aqui. Acredito que vocês já ouviram. Conta aqui pra mim, vocês já ouviram idiot? Quantas vezes você ouve idiot no dia? Gobshite. O que significa? Alguém que fala muito baixo. B. Um tipo de pássaro irlandês. C. Um chefe de cozinha renomado. D. Um idiota, um imbecil. Acertou quem disse a letra D. Um idiota, um imbecil, um pouquinho mais forte e vulgar que o famoso idiot. Vamos ouvir? My manager was being a complete bollocks today. Ah, don't mind him. You know he is a gobshite. Eu adoro essa palavra. Gobshite. Ela é uma palavra assim que você fala com vontade quando você acha que alguém é um idiota, quando você acha que alguém é um completo imbecil. É uma palavra que você quer chamar alguém que você realmente não gosta. Então, se você ouvir gobshite, é alguma pessoa que é um completo desperdício de tempo, waste of space. Então, nós já ouvimos idiot. E o idiot, ele é bem utilizado de forma até carinhosa. Entre amigos, ou até brincando, ai, seu tonto, sabe? Como a gente fala, ai, seu tonto. Mas o gobshite, ele realmente é um seu asno. Pergunta número 8. A expressão You'd swear butter wouldn't melt in her mouth sugere que a pessoa A. Parece muito inocente, mas não é. Está com muito frio. Acabou de comer algo muito quente. D. É uma ótima cozinheira de sobremesas. Acertou quem escolheu a letra A. Parece que é muito inocente, mas não é. Vamos ouvir? Anne said she didn't start the cake rumor. You'd swear butter wouldn't melt. And yet I have all the messages saved. Essa é difícil, né? Essa daí quando eu ouvi, eu já estava aqui há um tempo. E eu ouvi
a pessoa falando de uma outra. E eu lembro que ela falou, né, butter wouldn't melt. Aí, quando eu perguntei, ela só respondeu, "You'd swear butter wouldn't melt in her mouth?" Aí eu olhei e falei assim, tá, mas eu não entendi. Você jura que a manteiga não derrete na boca dela? Eu falei, o que que tem a manteiga com a pessoa? Eu tinha entendido que a pessoa não era uma pessoa muito inocente, que você tinha que ficar com o pé atrás quando a pessoa falava alguma coisa. É aquela pessoa que você, cobrinha. Hum? Mas mesmo sabendo que a pessoa era, eu não tinha entendido que a expressão significava isso. Que realmente não tem nada a ver, né? A manteiga derrete na boca. Talvez dizendo, né, que ela tem a boca quente de falar as coisas e assim, toma cuidado, ela é perigosa. Então, quando uma pessoa ela não é muito inocente, ou quando você tem aquela amiguinha da onça, ou aquela pessoa falsa no trabalho, e ela faz alguma coisa e depois, ai, mas eu não fiz nada, mas não fui eu. Ah, eu nem sabia disso. Essa é a pessoa que você vai falar. You'd swear butter wouldn't melt. Pergunta número 9. Anything strange? É uma forma comum na Irlanda de perguntar A. Se você viu algum fantasma recentemente? B. Se aconteceu alguma novidade. C. Se a sua roupa está esquisita. D. Se você está se sentindo doente. Acertou quem disse a letra B. Se aconteceu alguma coisa, alguma novidade. Vamos ouvir? Well, anything strange? Nah, quiet as usual. Yourself? Aí está um outro. E aí? Um outro tipo de cumprimento. A melhor história que eu tenho, uma amiga minha não sabia. E alguém perguntou pra ela no trabalho, anything strange. E ela veio e contou pra gente depois e falou assim: Eu achei meio estranho que ela me perguntou isso, né? Alguma coisa estranha. Mas é simplesmente a forma deles dizerem: "E aí, alguma novidade? Aconteceu alguma coisa nova?" É o irlandês tentando puxar uma conversa. Sabe aquele quebra o gelo? Você chega ali, tá trabalhando com alguém, não tem nada pra fazer no momento, vocês estão esperando alguma coisa, uma reunião começar, o cliente chegar. Aí você pergunta: "Yeah, so, anything strange?" Isso daí é só pra perguntar se tem alguma novidade. É puxar uma conversinha. O irlandês, vocês vão perceber que muitas vezes o irlandês a forma como eles se comunicam não é uma forma extremamente positiva. Costuma ser formas bem não muito felizes, assim, de falar as coisas. Parece que eles têm medo de expressar a felicidade, de expressar que alguma coisa vai dar certo. Então, por exemplo, nessa frase, ao invés de perguntar "So, any news? Anything happened to you?" Eles vão perguntar se é alguma coisa estranha. Tem uma coisa estranha? É como se eles já estivessem preparados para algo ruim, algo incomum, algo que não estão esperando. Isso daí você consegue também ver muitas vezes quando você pergunta para alguém: "Como você tá?" Em vez da pessoa falar assim: "Ah, eu tô bem", eles vão falar: "Não tô tão mal". Quando eu ouvia isso, eu falei: "Mas por que caralhos ninguém responde? Tá tudo bem". E quando eu respondia, parecia que as pessoas ficavam me olhando com uma cara de como se eu tivesse 8 cabeças, assim, ficavam olhando pra mim assim: "Ah, você não, não, oh, tá, tudo bem, tudo ótimo". Parece que eles não estão esperando uma resposta positiva, né. O irlandês, ele tem muito essa coisa do o humor é um sarcasmo, tudo é meio que não é exatamente positivo. E isso que é tão legal aqui. No começo, você fica confuso, mas depois você se acostuma e até entra neles. Neles não. Você entra na conversa e no humor deles. Pergunta número 10. Se você está fazendo algo arseways,
como você está fazendo? A. Do jeito errado, de trás para frente, bagunçado. B. Com muita habilidade e rapidez. C. Usando as nádegas para ajudar. D. Seguindo as instruções corretamente. Acertou quem falou a letra A. Do jeito errado, de trás para frente ou bagunçado. Vamos ouvir? Why won't this shelf fit? You're doing it ours ways. That bit goes at the bottom. Então, arseways é o nosso jeitinho de falar. Tá fazendo igual a tua cara. Ou você tá fazendo igual ao. Esse até que não é tão difícil, né? Do jeito do arse, do jeito da bunda. E é muito utilizado aqui. Só que em vez de falar ass ways, eles vão falar arse ways, que eles falam muito, né? O irlandês trocou o as por arse. Que eu adoro, acho que fica muito mais legal, fica muito mais interessante falar bunda como arse. Então, quando você quer falar que a pessoa tá fazendo isso igual a cara dela, tá fazendo mal, tá fazendo errado, você fala que a pessoa fez arseways. Ou sabe quando seu marido vai lavar a louça? E aí você vai lavar de novo e ele acha ruim? Ele lavou a louça arseways. Pergunta número 11. Uma pessoa descreve outra como dry shite. O que isso significa? A. Que a pessoa estava com muita sede. B. Que a pessoa não bebe. C. Que a pessoa trabalha secando roupas. D. Que a pessoa é muito chata e sem graça. Acertou quem escolheu a letra D. Que a pessoa é muito chata e sem graça. Vamos ouvir? Met Mary's new fella last night. Dry shite. Went on about spreadsheets for 20 minutes. Dry shite. Cocô seco. Merda seca. É sem graça. Não tem cheiro. A não ser que você cutuque. Então, dry shite é uma pessoa que é sem graça, que não tem conversa, que não tem papo. É aquela pessoa que só sabe falar do tempo. Se você entrar num assunto um pouquinho mais profundo, a pessoa não sabe dizer. Ou se você tá tentando fazer uma piada, a pessoa entende de forma literal e resolve puxar conversa sobre aquilo. Tipo eu. Dry shite. Uma merda seca. Uma pessoa sem graça, sem cor, sem vida. Uma pessoa que é muito, muito, muito chata. Conta aí quem que vocês conhecem que é assim. Tem alguém que você conhece que é um dry shite? Talvez o seu chefe? Aquela tia no grupo do WhatsApp? Pergunta número 12. O que o irlandês quer dizer quando aponta para algo e chama de yolk? A. Que é uma gema de ovo, tipo egg yolk. B. Que é uma coleira para animais. C. Que é um tipo de instrumento musical. D. Que é uma forma genérica de dizer coisa, troço, negócio. Acertou. Quem disse a letra D é uma forma genérica de dizer coisa, troço, negócio. Vamos ouvir? How do you work this feckin' yoke? It's a phone, not a spaceship. Just tap it. Sabia sua mãe quando tá pedindo pra você pegar alguma coisa? E ela fala assim, ai, traz aquilo ali pra mim. Aquilo ali é o quê, mãe? Aquele treco ali, aquele troço, aquele trem lá, como se diz em Minas. Aquele trem é yolk. Aqui eles chamam de yolk. Não é yolk, like egg yolk, é yolk. Então você vai ouvir muito eles falando
Oh, that fucking yoke not working. Essa porcaria não tá funcionando. Ou, pega lá aquele yoke for me, please. Can you grab me the yoke there, please? Can you grab me there, please? Né, você pode pegar aquele negócio ali pra mim? E a yoke é qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Pergunta número 13. Quando um irlandês te cumprimenta com well, o que ele provavelmente quer dizer? Como está a sua saúde? Você está bem? B. E aí, beleza? C. Onde fica o poço mais próximo? D. Que você fez um bom trabalho. Acertou quem disse a letra B. E aí, beleza? Vamos ouvir? Well, still alive? Barely. Massive headache still. Você vai ouvir muito esse cumprimento na região de Waterford, Carlow, talvez Kilkenny. É muito comum as pessoas que te conhecem te encontrarem na rua e falar well e simplesmente ficar no well. Primeira vez que eu ouvi a pessoa falando well, eu fiquei esperando pra ela continuar, né? Que bem, well o quê? E eu fiquei olhando pra pessoa esperando. E a pessoa continuou a falar, quando ela reparou que eu não ia responder, ficou um climão esquisito. Depois eu perguntei pro meu parceiro, eu falei assim, por que toda vez alguém chega pra mim falando well? De onde é que vocês tiraram isso? Daí ele falou assim, é só o jeito que eles dizem oi lá em Waterford, principalmente, né? Kilkenny, Carlow. E eu, well. Aí ele, você pode falar, well. Where you up to? Well. How's your ma? Ou simplesmente virar pra pessoa e soltar aquele well. Bem longo. Que você fica... Que eu respondo? Aí você só responde well também, ou... Sei lá. O que você responderia para um oi, você responderia por um well. Vocês já ouviram well? Alguém aí mora em Waterford, Carlo? Tá acostumado com isso? Pergunta número 14. O que é um gaff na Irlanda? A. Um tipo de peixe local? B. Uma ferramenta para jardinagem? C. Casa, apartamento, moradia? D. Uma piada ou pegadinha? Acertou quem disse a letra C. Casa, apartamento ou moradia. Pergunta bônus. A pessoa descreve o lugar como um keep. O que isso geralmente significa na Irlanda? Um lugar sujo, bagunçado ou de má qualidade, uma espelunca, um lixo? Um tipo de cama ou lugar para tirar uma soneca, um cochilo? C. Um lugar muito luxuoso e caro? D. Uma cozinha pequena e apertada. Acertou quem escolheu a letra A. Um lugar sujo, bagunçado ou de má qualidade. Uma espelunca, um lixo. Vamos ouvir as duas juntas? How are you liking the new gaff? Sure, place is a kip, but rent is cheap enough. Te encontro lá na sua gaff. Te encontro lá na gaff do Mick. Gaff é um apartamento, uma casa, é o seu lugar, né? Você consegue ouvir muito falar assim: "Ah, nós vamos para o seu place", que seria também, né, seu lugar, sua casa. Então você pode falar: "Sure, will I see you in your gaff there?" E keep é um lugar yuck, um lugar bem ruinzinho, assim, um lugar que é uma espelunca mesmo. Então, como a gente ouviu no exemplo, né, a pessoa tá perguntando da casa nova e ele falou assim: "Ah, o lugar é uma espelunca, mas pelo menos o lugar é barato". Agora vamos lá, me conta, quantas vocês acertaram? Quantas vocês já sabiam? Quantas que você chutou? E quantas que você falou: "Puta merda, nunca teria imaginado isso"? Conta pra mim, eu queria muito saber.
Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque nós vamos ter a parte 2. Teremos mais 14 gírias e expressões irlandesas fresquinhas do mesmo formato. Então, não deixa de comentar e me dizer o que vocês acharam, porque se ficou uma merda, a gente faz de outra forma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e eu espero que isso ajude um pouquinho vocês a navegarem as esquisitices da língua irlandesa. Eu fico por aqui. Slán.